E disse Jesus: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 5. Você tem visto e ouvido isto? Coisas sem espetáculo humano, sem querer montar um circo em volta de todas estas maravilhas, sem objetivar enriquecer pessoas, autoridades eclesiásticas, denominações, igrejas, sem querer promover pessoas ou entidades. Você tem visto e ouvido isto? Os cegos veem. Quantos e quantos cegos precisam ver hoje? Fisicamente cegos, moralmente cegos. Você pode dizer que já viu um cego ver? Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Será que Jesus Cristo pode restaurar a vida aos cegos? Por milagre, com sua intervenção direta, ou utilizando a medicina como dádiva a eles? Esta semana, 2 dias atrás, recebi um WhatsApp do nosso irmão Mário Rocha, que trabalha em Moçambique, na província de Sofala, lá na África, onde ele me dizia das cirurgias que a Doctors for Life faz na região do rio Zambeze, em muitos cegos. Lá em Moçambique, lá na África, essa associação Doctors for Life faz um trabalho de restauração da vista de muitos cegos, lá às margens do rio Zambeze, em Moçambique, na província de Sofala. São muitos os cegos que são curados. Você recebeu aí no seu WhatsApp, inclusive, a pequena foto que eu mandei de uma das crianças cegas, que nasceu cega, que está sendo cuidada e tratada por esses nossos irmãos. Mas o que será que temos tido a coragem de pregar? Pregar que os milagres de Deus ficaram para trás e não se realizam mais hoje? Será que Deus continua respondendo à oração de seus filhos e restaurando a visão a muitos cegos? Irmão e irmã, vamos continuar orando pelos cegos de nascença, pelos cegos, sejam físicos ou moralmente cegos, que tenham o privilégio e alegria de voltarem a ver. Físicos e morais. Os coxos andam. Será que num sistema cretino de saúde como o nosso, chamado de SUS, eles têm a oportunidade de voltar a andar? Será que eles podem passar por uma cirurgia? Uma possibilidade de voltar a andar? Será que tem uma prótese, uma cadeira de rodas? Será que Jesus Cristo ainda diz para as pessoas assim: toma o teu leito e anda? São coxos fisicamente andando, mas também são coxos moralmente paralisados na vida por tantos dissabores e por tantas dores. Será que Jesus Cristo comissionou trabalhadores para a sua seara, para levarem o andar aos coxos? Temos nós orado pelos enfermos conforme a orientação bíblica? Está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros e ore. Esta é a orientação bíblica. Chame os presbíteros e ore. Temos feito isso.
Existe um lugar nos nossos cultos para nós orarmos pelos enfermos? Claro que não. Será que Jesus Cristo tem transformado o andar dos coxos em um espetáculo circense para promover pessoas, promover determinadas igrejas e seitas e mostrar que elas são melhores do que outras, tornando pastores, superpastores, tornando pessoas mais especiais que outras, cheias de orações poderosas? Será que alguns trabalhadores na seara do Mestre Jesus Cristo têm privilégios diante dele e até se consideram como ele? Os leprosos são purificados. Não só fisicamente, irmãos, mas acima e maior que tudo, os leprosos precisam ser moralmente purificados. Quanta imoralidade nesse nosso planeta Terra e particularmente nesse país chamado Brasil. Doentes na prostituição que precisam ser purificados. Doentes na roubalheira que destrói nosso país. Você tem visto e pode contar sobre leprosos purificados, fisicamente também? Pessoas que foram lavadas no precioso sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário? Corrupção, roubalheira, assassinatos, mortes e mais mortes, inclusive no trânsito. A purificação precisa vir sobre os habitantes desse nosso país que está leproso e fétido em seu comportamento imoral. E foi ontem, exatamente ontem, que completou 1 ano da morte daqueles 2 meninos ali na Terceira Ponte, que foram assassinados, e é esta mesma palavra, foram assassinados por 2 leprosos, que pegaram seus carros ricos, colocaram 150 km por hora em cima da ponte e mataram aqueles 2 meninos. E estão livres. Por uma justiça leprosa, por uma OAB que permite que um advogado desse continue advogando, uma OAB leprosa. Sociedade leprosa, que precisa ser curada, e só há uma cura para o ser humano desta forma, chama-se Jesus Cristo. Diz a Bíblia, os surdos ouvem. Mas o nosso país não ouve a voz de Deus. Não ouve a sua instrução e não ouve e não quer ouvir a sua palavra. Na verdade, deveríamos estar entre aqueles que estão dizendo que tem surdos ouvindo, sendo transformados pela ação maravilhosa de Deus em suas vidas. Mas quanto tempo tem que você não vê um surdo ouvir? O que eu vi essa madrugada dos lábios da Xuxa foi que está doida para essa pandemia acabar, para voltar, para ela poder transar com o que ela quer transar, com o que ela gosta de transar. É isso, o nosso país não quer ouvir falar, isso é prostituição. Não, transar com quem se quer não é de Deus, não é o dom de Deus, não é o amor que vem de Deus, não. Mas quem tem ouvido para ouvir, ouça, diz a palavra de Deus. Esta é a instrução bíblica. Mas parece que está totalmente fora de nossos dias. O que as pessoas estão procurando nas igrejas são belos espetáculos, luzes coloridas, boa música na igreja de Jesus, com todo aquele sistema de som, aquela quantidade de equipamento, pessoas profissionais executando, mas não querem ouvir o evangelho que diz: arrependei-vos e crede no evangelho. Podemos contar e podemos falar que temos visto os surdos ouvindo, mas também os mortos são ressuscitados. O Senhor tem ressuscitado pessoas em seu meio de trabalho,
no seu lugar que você estuda, no lugar que você vive. Nossos filhos, esposas, esposos, irmãos estão sendo ressuscitados. Eles estão mortos em seus delitos e pecados, estão recebendo vida em Jesus Cristo. Você tem visto isso no seu caminhar por esta vida? Você tem colocado e tem contado isso a outros? Ou tem se desculpado em não saber falar, em não saber pregar, em não saber? Tem bilhões de pessoas respirando hoje nesse mundo, mas somente alguns milhões talvez estejam vivendo. O restante está morto em seus delitos e pecados. Está sem ter razão para viver. Está se putrefando cada dia mais e mais. E eles precisam ser ressuscitados. E somente Jesus Cristo pode trazer isto em suas vidas, a ressurreição. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Será que temos pregado o Evangelho ou temos pregado a nossa igreja? Temos pregado a Jesus Cristo e este crucificado? Temos pregado arrependimento de pecados? Ou temos pregado solução de problemas físicos, problemas humanos, problemas passageiros? O que temos pregado? Temos anunciado juntar de ouro e prata para serem corroídos pela traça e pela ferrugem? E a quem temos pregado? Pregamos a igreja? Pregamos a realização? Ou pregamos arrependimento e fé em Jesus Cristo? Temos pregado a vida eterna? Temos pregado o céu? Temos coragem suficiente para falar do inferno? Já pensou ou já teve coragem para pensar como nos orgulhamos porque fulano ou beltrano frequenta a nossa igreja? Já pensou só como se orgulha aquela igreja, aquele pastor, e coloca na internet todo dia que o Neymar frequenta a sua igreja? Que coisa importante para Deus! E ainda temos coragem de dizer nossa igreja. A grande maioria das igrejas é frequentada porque tem status. Igreja sem ar-condicionado, nem pensar, pastor. Mas a pergunta e a expressão de Jesus Cristo diz: aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Será que nós temos agido assim? Será que nós temos coragem de ir até os pobres? E é o próprio Jesus Cristo quem diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Este é o ensino de Jesus. Não dá para separá-lo, não dá para fazer em partes. Tudo isso é a realidade da palavra de Jesus Cristo para mim, hoje, e também para você. Que Deus assim nos abençoe. Amém.